O que há além da morte? Charles Leadbeater. Os ansiosos por expiação, remorso por um furto, o desejo de confessar ou expiar de algum modo uma falta cometida retém frequentemente um falecido em estreita ligação com a vida terrena. E às vezes por muitos anos. Eis um caso em que a contrição por um pequeno furto praticado parece haver retido uma pessoa durante uns 30 anos. Certa senhorita V, durante uma estada em casa de sua tia, ficou muito assustada uma noite com o vulto de uma mulher asseada, já idosa, aparentemente uma criada de alta classe, que se aproximou e inclinou sobre seu leito, parecendo fazer um veemente, porém inútil esforço para falar-lhe, e depois se desvaneceu. Meses mais tarde, a mesma senhorita assistia a uma sessão espírita de caráter íntimo em casa de um amigo, e comunicou-se ali uma senhora, Sarah Clark, nome desconhecido de ambas. A comunicante declarou que há muitos anos tinha sido governante da família da tia da senhorita V, com quem, sem consegui-lo, tinha tentado comunicar-se retamente sempre que a jovem visitava a casa, desejosa como estava de confessar uma falta da qual pedia perdão à sua antiga ama, o incessante desejo de confissão a tinha impelido a rondar o aposento que ocupava em vida. Declarou que naquela época vira tentando a furtar e esconder vários objetos de prata, açucareiro e outras peças do mesmo metal, segundo foi enumerando, e que agradeceria muito se a senhorita V manifestasse à sua tia quão sinceramente se sentia arrependida da falta e que estava ansiosa por seu perdão. Quando a senhorita V tornou a ver a tia, perguntou-lhe se conhecia uma tal senhorita Clark. Seguramente era a governante da casa há 30 ou 40 anos. Tinha boas qualidades? Perguntou. Muito boas, e era muito cuidadosa. Achou falta em algum objeto de prata enquanto ela esteve em sua casa? A senhora refletiu e respondeu: creio que sim, um açucareiro e alguns outros objetos de prata desapareceram misteriosamente. Por que me pergunta isso? Você não suspeitou de Sarah? Perguntou. Não, embora ela lidasse com as pratas e tínhamos como demasiado fiel para imputar-lhe o furto. A senhorita V repetiu a comunicação recebida de Sarah e, compulsando as notas, viu que, conforme a tia se recordava, faltava com efeito as peças enumeradas pela desencarnada. Não sabem o que a tia pensou do relato da sobrinha, porém disse que se Sarah tinha furtado os objetos, perdoava de todo o coração. Desde então a falecida deixou de aparecer. Disse o autor que, dadas as qualidades da tia e da sobrinha, não havia inconveniente em registrar o fato. Como vemos, Sarah Clark não tentou restituir o que foi furtado, pois talvez não tivesse sido possível após tanto tempo. Ela desejava somente aliviar sua consciência pela confissão da falta e receber o perdão da dama lesada. O segredo da confissão. Neste caso, a falta foi de caráter diferente, pois se trata de um gravíssimo abuso de confiança, cujas consequências desastrosas a culpada se esforçou por evitar durante 80 anos no plano astral. Repito o caso tal como me foi contado por um cavaleiro que testemunhou sua veracidade. Parece que este senhor foi convidado para jantar numa quinta campestre e como chegasse ali algo cedo, viu que só estava na sala um sacerdote católico, a quem não conhecia, sentado num sofá com um volumoso livro entre as mãos. Quando o cavaleiro entrou, o sacerdote levantou a vista, saudou com uma leve inclinação de cabeça e pôs-se a ler novamente. O sacerdote era um homem forte, de olhar penetrante, porém com aparência de fadiga e ansiedade, o que chamou a atenção do recém-chegado, que não soube explicar como tinha ele sido convidado naquela casa. Logo vieram outros convidados e depois a senhora da casa, que se desfez em desculpas por atrasar-se em recebê-los. E por isso o nosso homem se esqueceu de perguntar quem era aquele sacerdote. Porém, quando todos se sentaram à mesa, recordou-se a pergunta à dona da casa: por que você não me apresentou aquele interessante sacerdote que encontrei na sala? Quem é ele? Porém, como olhasse ao redor da mesa e não o visse, continuou dizendo: parece que não vê o jantar. A senhora surpreendeu-se estranhamente e, dando mostra de perturbação, respondeu em voz baixa: você ouviu?
Certamente. Porém, perdoe-me se por inadvertência falei sobre alguém que lhe desagrada, pois talvez me intrometi em algum segredo de família. Supôs que esse sacerdote fosse um dos muitos convidados, dos muitos convidados. Seu aspecto me interessou e por isso desejava travar conhecimento com ele. Mas se por algum motivo você quer encobrir sua presença nesta casa, não necessito dizer-lhe que pode contar com meu silêncio. Não, senhor, prosseguiu a senhora ainda em voz baixa. Você não me compreendeu. Não é que eu desejo encobrir, embora este sacerdote seja alguém de quem meu marido não gosta que se fale. Surpreendeu-me que ele tivesse aparecido a você, porque até agora só tem sido visto por pessoas de minha família. O que você viu não era uma pessoa de carne e osso, e sim um espectro. Uma aparição? Exclamou o cavalheiro. Sim, porém uma aparição de cujo caráter sobrenatural não é possível duvidar. Porque durante os 2 anos que moramos nesta casa já o temos visto, meu marido e eu, quase uma dezena de vezes, em circunstâncias incompatíveis com qualquer alucinação e engano. Desde que não podemos explicar esse fenômeno e estamos seguros de que é devido a causas sobrenaturais, resolvemos não falar nisto a ninguém. Porém, já que você ouviu, quer fazer-me o favor? Com muito prazer, se for possível. Tenho pensado frequentemente que se alguém tivesse a coragem de falar-lhe, talvez o livrasse-me de sua presença. Pode você, por qualquer pretexto, ir à sala, e se ele ainda estiver lá, conjurá-lo a que deixe esta casa em paz. Exorcize-o, por favor. Depois de pensar um pouco, o cavaleiro aceitou a proposta, e como ninguém tivesse notado sua conversa em voz baixa com a senhora, escusou-se diante os convidados para ausentar-se por breves minutos e saiu da sala sem permitir ser acompanhado por um criado que se ofereceu. Ao entrar na sala, estremeceu-se ao ver a figura do sacerdote no mesmo lugar e na mesma atitude, porém abandonando todo temor. Dirigiu-se ao espectro, como pela primeira vez. O sacerdote o saudou cortesamente com a cabeça, porém, em vez de olhar novamente para o livro, levantou-se do sofá, pôs-se à frente de quem lhe falava e depois de titubear um momento respondeu em voz baixa, porém clara e tranquila. Ninguém me conjurou até agora. Dir-te-ei quem sou e o que desejo. Como vês, sou sacerdote da Igreja Católica. E há 80 anos era minha esta casa em que nos encontramos. Eu cavalgava muito e tinha grande paixão pela caça, um divertimento a que me entregava sempre que tinha oportunidade. Um dia me preparava para uma partida combinada, quando uma jovem senhora de elevada estirpe chamou-me para que a ouvisse em confissão. Não repetirei o que disse, porque é muito importante a honra de uma das mais nobres famílias da Inglaterra. Porém, o caso parecia-me tão grave que cometi a indiscrição, ou melhor, o pecado, pois a igreja proíbe em absoluto tomar notas escritas da confissão do penitente. Depois de a ter absolvido, vi que ainda era possível, se apressasse o passo, chegar a tempo na partida de caça. Porém, apesar de minha pressa, não me esqueci por achar muito importante escrever e guardar cuidadosamente as notas do terrível segredo que me foi confiado. Por motivo que não posso explicar, eu tinha tirado da parede de um corredor na parte de baixo da casa alguns ladrilhos em cujo oco esperava esconder com segurança as minhas notas até voltar da caça, estudar amplamente o assunto e destruir imediatamente o perigoso papel. Nesta ocasião, coloquei-o entre as folhas do breviário. Desci ao corredor, pus o livro no oco, coloquei de novo os ladrilhos, montei no cavalo e saí apressado para o bosque. Porém, numa batida, caí da montaria com tão má sorte que morri naquele lugar, e desde então frequento esta casa que foi minha, com um ardente desejo de impedir a descoberta daquelas malfadadas notas e evitar as consequências de meu pecado. Nunca até agora nenhum mortal se atreveu a falar comigo como você o fez. Nunca tive a esperança de que alguém me tirasse deste sofrimento. Porém, agora deseja você salvar-me? Perguntou. Se eu lhe disser onde está escondido o breviário, juras por tudo que adoras destruí-lo sem lê-lo, nem que o olho humano veja o papel que está entre as suas folhas? Empenhas nisto tua palavra? Perguntou. Dou-me minha palavra que cumprirei fielmente seus desejos, respondeu solenemente nosso amigo.
O sacerdote olhou então com um olhar tão inquiridor que parecia atravessar-lhe a alma, porém satisfeito certamente do inquisitivo exame, disse em voz acentuadamente calma: pode seguir-me. Como se contra a própria vontade, foi levado através do espectro, descendo as escadas até o andar terra. E por outra escada de pedra chamaram uma espécie de adaga. Chegaram a uma espécie de adaga subterrânea, onde o sacerdote parou repetidamente, voltando-se para o nosso amigo, disse-lhe ao mesmo tempo que mostrava a parede com a mão: é aqui, arranca isso, levanta os andarilhos e encontrarás um oco. Marca com exatidão o lugar e recorda-te de tua promessa. O nosso amigo ia examinar o lugar da parede indicado pelo espectro, quando, com desejo de perguntar-lhe outra coisa, voltou a cabeça e com um assombro percebeu que o espectro tinha desaparecido e que estava só neste tenebroso corredor. Certamente nosso amigo devia estar preparado para esta brusca desaparição. Porém, mesmo assim, impressionou-se mais do que supunha e correu subindo as escadas até chegar sem fôlego à sala de jantar. Sua prolongada ausência tinha provocado alguns comentários e, tendo voltado muito perturbada, excitou a curiosidade dos comensais. Não sem vacilação, a senhora procurou explicar aos convidados o motivo de ausência do convidado. Ficando todos curiosos, e logo que o nosso amigo pôde expressar suas ideias, viu-se compelido a referir o caso, pois já não podia ocultá-lo. Certamente que não bastante a natural eloquência de nosso amigo, nenhum discurso seu jamais deixou um auditório tão atento e suspenso como o relato de tal acontecimento. E quando terminou, foi unânime a opinião de que um pedreiro devia abrir a parede no lugar indicado para ver se o dramático acontecimento seria confirmado. Dali a pouco veio o pedreiro e acompanhado de nosso amigo e seguindo pelos demais da casa, desceram todos ao corredor, desejosos de presenciar o resultado da prova. O cavalheiro ficou todo arrepiado ao ver novamente aquele lugar onde, sem cerimônia, um espectro tinha desaparecido. Porém, reposto de sua perturbação, indicou o ponto da parede assinalado pelo sacerdote, e o pedreiro começou sua tarefa. O gesso parece duro e firme, observou um circunstante. De fato, afirmou o dono da casa, é de excelente qualidade e relativamente fresco. Estes sótanos estiveram muito tempo sem serventia, até que há poucos anos meu predecessor mandou repará-los e reformá-los. A esta altura, o pedreiro já tinha quebrado o gesso e retirado um dos 2 ladrilhos, e embora nenhum dos presentes se sentisse devera surpreso, houve em todos uma natural excitação quando apareceu um oco de uns 60 centímetros quadrados de entrada por uns 40 de profundidade. O dono da casa aventurou-se a olhar o que tinha dentro, porém, contente-se, retrocedeu e disse ao nosso amigo: tinha-me esquecido de sua promessa, só você tem o direito às primeiras investigações. Pálido, porém tranquilo, nosso amigo aproximou-se da parede e tirou do oco um livro antigo, coberto de pó, e bolou. Estremeceram-se os presentes à vista do livro, sem que ninguém perturbasse aquela silenciosa expectativa. Enquanto que o cavalheiro, virando as folhas do livro, tirava dentre elas uma folha de papel amarelecido pelos anos, com umas linhas apressadamente escritas. Tendo encontrado o que buscava, o cavaleiro desviou rapidamente a vista do papel, e atravessando respeitosamente os demais, que abriram as alas, subiu a escada e o pôs no fogo da lareira, com tanta reverência como se depositasse uma valiosa oferenda nas aras de um altar zoroastriano. Ninguém pronunciou uma palavra, até que a última ponta do papel se transformou em cinzas. Mesmo depois, só alguns expressaram sua admiração por exclamações como maravilhoso, espantoso, quem eu creria, perguntaram. Enquanto a Maria permanecia em silêncio, como que emudecida pelo impacto do acontecimento. O cavaleiro teve a certeza de que nenhum dos circundantes, e menos ainda ele, esqueceria a lição que este fato lhe proporcionou. E ao fim de muitos anos não podia ainda referir-se ao mesmo sem se comover profundamente. O sacerdote nunca mais apareceu na casa, que por tanto tempo guardara o seu segredo. Facilmente podemos compreender quais teriam sido os sentimentos do sacerdote ao ver-se fora do plano físico, vítima de um acidente incapaz de evitar as consequências de sua indiscrição. Acrescente a particularidade de que a índole do segredo lhe impossibilitaria de confiar em qualquer pessoa. E permanente deve
Tecido a sua ansiedade pelo temor de que viesse cair nas mãos de um velhaco, enquanto aguardava o aparecimento de alguém bastante correto para confiar na destruição do papel. A missão de um sacerdote falecido. Aqui também se trata de um sacerdote, mas cuja falta consistiu em negligenciar egoisticamente o cumprimento de um dever, como corresse o risco de consequências ulteriores no plano físico. Isto não exigia a constante vigilância do sacerdote, mas foi tão vivo o seu remorso que se impôs a uma penitência, ou melhor, esta lhe foi imposta por outro sacerdote, porque o culpado recorrer a um confessor em busca de absolvição. Exatamente. Como teria feito no plano físico. Este caso foi relatado por Carlos Torres Pivinel em 1885, que o citou na obra Comunicações com os Mortos, página 147, de autoria da senhora A.E. Whitehead Eilo. Na véspera de Natal, meu avô, o velho Chatton, voltava de Paim-Pau, aonde fora receber uns pagamentos. Nevou todo dia, e a estrada Campos e arredores estavam totalmente atapetados de branco. Temeroso de perder-se na neve, meu avô se guiava pelo seu cavalo. Quando atingiu as ruínas de uma capela que se achava à beira do caminho, ouviu soar meia-noite. Seguiu-se um tinido de campainhas, como se tratasse de uma missa. Será possível, pensou ele. Devem ter restaurado a capela de São Cristóvão, porém não percebi quando passei por aqui esta manhã. Certamente não prestei muita atenção. As campainhas continuavam repicando. Meu avô resolveu-se aí ver o que acontecia. A capela parecia nova e formosa à luz da lua. Estava interiormente iluminada por círios cujos brilhantes resplendor refugiam nas janelas. Atando o cavalo à porta, entrou na capela do santo e viu que estava cheia de gente, absorta em oração, sem se ouvir mesmo as tosses que tão frequentemente interrompem o silêncio das igrejas. O velho Chatton ajoelhou-se nas lajes da entrada da capela. Um sacerdote oficiava no altar e o sacristão ia de um lado para o outro do santuário. Meu avô disse para consigo: depois de tudo, ouvirei a missa do galo. E começou a rezar, como era de seu costume, por seus parentes falecidos. O sacerdote voltou-se depois para abençoar o povo. E então meu avô percebeu que seus olhos possuíam uma luminosidade estranha e se cravaram nele com encabuladora insistência. O sacerdote pegou no cibório uma hóstia entre os dedos e disse em voz cavernosa: deseja alguém comungar? Ninguém respondeu. 3 vezes consecutivas o sacerdote repetiu a mesma pergunta. E reinou o mesmo silêncio entre os fiéis. Então meu avô se levantou, indignado ante a indiferença daquela gente ao convite do sacerdote, e exclamou: reverendo senhor, palavra de cristão que, antes de sair de casa, confessei-me pela manhã com o propósito de comungar amanhã, dia de Natal. Porém, se o desejais, estou disposto a receber agora mesmo o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote desceu imediatamente os degraus do altar, enquanto meu avô abria caminho entre os fiéis ajoelhados junto à grade. Depois que meu avô recebeu a hóstia, o sacerdote disse-lhe: bendito sejas, Chatton, numa véspera de Natal tão nevada como esta, neguei-me a levar o viático a um moribundo. Faz já 300 anos eu não poderia sair do purgatório enquanto um vivo não consistisse em receber de minhas mãos a comunhão. Graças a ti estou agora livre. No momento em que o sacerdote terminou essas palavras, os círios se apagaram e meu avô se viu completamente só na capela arruinada, cujos tetos eram as nuvens entre os pinheiros e arbustos que cresciam na neve deserta. Com dificuldade pôde crer no que via, porém montou a cavalo e prosseguiu seu caminho.
Este é um exemplo de aparição motivada pelo desejo de expiar uma negligência cometida durante a vida terrena, mas também demonstra que os desencarnados podem valer-se de recursos acessórios para conseguir seu intento. A restauração da capela em ruínas, onde sem dúvida o sacerdote exerceu seu magistério sacerdotal, concorrência de fiéis e as luzes foram provavelmente criações engendradas pela dilatada concentração mental do morto, ou, o que é menos provável, materializações que poderiam ou não ser visíveis a qualquer transeunte próximo. Assim mesmo, cabe a suposição de que a força e vontade do sacerdote houvesse influído mesmericamente sobre Shatton, ampliando sua consciência até o mundo astral. É ainda muito possível que a congregação de fiéis não fosse simples formas mentais, e sim católicos devotos já desencarnados, os quais, conhecedores do pecado cometido pelo sacerdote, o tivessem auxiliado com suas forças combinadas de pensamento e vontade. Assim sendo, explica-se facilmente a abundância de acessórios no cenário. Outro ponto interessante é a rapidez com que desapareceu seu sofrimento. Logo que expiou sua falta, sentiu-se livre. E é provável que, em realidade, se visse liberto dos subplanos inferiores do mundo astral, onde durante muitos anos o reteve o desejo de cumprir a autoimposta penitência, e que, ao transmutar-se a força evolutiva, se desintegrasse rapidamente a porção grosseira do seu veículo, e ele se encontrasse logo atuando nos subplanos superiores. As experiências demonstram que, quando alguém está próximo a transferir sua consciência de um subplano a outro, um violento choque ou um profundo sentimento pode apressar tal transferência, e certamente é o que ocorreu neste caso. 300 anos parece um período demasiado longo para permanecer no mundo astral, mesmo para o cumprimento de uma penitência imaginária, e pode suspeitar que o sacerdote se tenha equivocado quanto à duração de sua permanência no purgatório. Todavia, se considera que podia celebrar sua missa expiatória só uma vez por ano, e isto à meia-noite da véspera de Natal, ele teria que levar muitos anos esperando o aparecimento de um ouvinte encarnado. No entanto, o exemplo mais dramático de todos quando se refere a desencarnados que voltam à Terra para expiar um crime cometido durante a vida carnal é o de Sir Ralph Ferling, que descrevi no livro O Perfume do Egito. Não o transcrevo aqui por ser demasiado longo, mas esse caso demonstra como um homem, ao suicidar-se no cárcere, sente remorso de consciência por seus crimes e deixa o testamento de quem encontrasse certo tesouro por ele escondido poderia apropriar-se do mesmo legitimamente, contanto que empregasse uma parte de sua reparação, sua em reparação de suas malfeitorias. Durante muitos anos, depois de morto, rondou o lugar onde se encontrava o tesouro, até encontrar uma pessoa de sua confiança. Os nomes citados do relato são supostos, porque os personagens vivem ainda. Porém, posso assegurar por comprovação pessoal a veracidade do acontecimento. O que há além da morte? Charles Leadbeater.